Bem-vindo ao Decifrando Finanças. A transformação total do dinheiro, um plano comprovado para a aptidão financeira. Introdução. Leia isso antes de comprar o livro. Dave Ramsey inicia enfatizando que as finanças pessoais são 80% comportamento e 20% conhecimento técnico. Ele compartilha a sua própria história de ter perdido tudo, apesar de ser um milionário aos 20 e poucos anos, destacando que seu plano de transformação total do dinheiro é bem-sucedido porque se concentra em mudar o comportamento, não apenas em entender números. Este livro não é sobre teorias financeiras sofisticadas ou fórmulas secretas, mas sim um processo simples, comprovado e passo a passo que leva a resultados transformadores de vida e liberdade financeira. Ele também aborda críticas comuns, como sua confiança em um retorno anual de 12% sobre investimentos, apoiado pela média histórica do S&P 500, e sua inclusão de princípios espirituais, esclarecendo que estes não estão errados, mas são fundamentais para sua abordagem. O lema central do livro é: se você viver como ninguém mais, depois poderá viver como ninguém mais. Aplicação no dia a dia. Autoavaliação. Avalie honestamente sua situação financeira e esteja aberto a mudar seus hábitos financeiros, mesmo que seja desconfortável. Abrace a simplicidade. Não complique demais sua jornada financeira. Concentre-se em passos práticos e acionáveis, em vez de buscar soluções complexas. Desafie normas. Esteja preparado para ir contra as normas sociais em relação a dívidas e gastos se quiser resultados financeiros diferentes. Visão de longo prazo. Entenda que uma mudança financeira significativa exige tempo e esforço consistente, não soluções rápidas. Perus voadores e nado pelado. Esta seção usa metáforas vívidas para ilustrar os perigos de maus hábitos financeiros, especialmente durante períodos de bonança econômica, e a importância de construir uma base financeira sólida. Ramsey relata a tempestade econômica de 2008 como um teste de estresse que expôs aqueles que construíram suas casas financeiras em terreno instável, dívidas e investimentos arriscados. Ele destaca que até um peru pode voar em um tornado, significando que ideias financeiras ruins podem parecer funcionar em bons tempos, mas falham quando testadas sob pressão. Ele apresenta a frase de Warren Buffett: quando a maré baixa, dá para ver quem estava nadando pelado, para enfatizar que as crises financeiras revelam um planejamento deficiente. A história de Chris, que estava livre de dívidas e possuía um fundo de emergência substancial quando foi demitido, serve como um poderoso exemplo de como a preparação leva à oportunidade e não a pânico. Informações-chave. Crises econômicas expõem práticas financeiras falhas, assim como uma tempestade revela casas mal construídas. Ideias financeiras estúpidas, como dívida excessiva e falta de poupança, podem parecer funcionar em tempos econômicos bons, mas falham sob pressão. Estar livre de dívidas e ter um fundo de emergência proporciona estabilidade e oportunidade durante crises. Experiências financeiras dolorosas podem servir como um catalisador para mudanças permanentes. Aplicação no dia a dia. Teste de estresse financeiro. Avalie regularmente sua situação financeira como se uma crise econômica ou pessoal fosse iminente. Você tem dinheiro suficiente guardado? Você está muito dependente de dívidas? Evite hábitos de perus voadores. Resista à tentação de gastar demais ou contrair dívidas desnecessárias apenas porque os tempos estão bons ou todo mundo está fazendo isso. Construa seu fundo de emergência agora. A história de Chris ressalta a importância crítica de um fundo de emergência como um amortecedor contra eventos inesperados da vida. Priorize isso antes que a crise aconteça. Mentalidade nunca mais. Se você enfrentou dificuldades financeiras, use essa dor como motivação para se comprometer com uma mudança duradoura, prometendo nunca mais repetir os erros do passado. Capítulo 1. O desafio da transformação total do dinheiro. Este capítulo prepara o terreno para a transformação financeira pessoal do leitor, desafiando-o a confrontar suas próprias realidades financeiras. Ramsey compartilha sua experiência pessoal de se sentir fora de controle, perdido e aterrorizado por preocupações com dinheiro, apesar de ser um milionário.
Ele enfatiza que não precisava de um esquema de fique rico rapidamente, mas sim de uma percepção de que seus problemas de dinheiro vinham de seu próprio comportamento, ou do cara no espelho. A mensagem central é que vencer com dinheiro é 80% comportamento e 20% conhecimento técnico, e o desafio é fazer o que você já sabe que deveria fazer. O livro oferece um plano comprovado, mas seu sucesso depende inteiramente da disposição do leitor em fazer sacrifícios e se comprometer com o processo. Informações-chave. A própria ruína financeira do autor o levou à busca da verdade financeira e ao desenvolvimento deste plano. Vencer com dinheiro é 80% comportamento e 20% conhecimento técnico. O desafio da transformação total do dinheiro trata de confrontar e mudar o próprio comportamento financeiro. O plano não é fácil ou rápido, requer sacrifício e disciplina, mas funciona sempre para aqueles que se comprometem. O lema, viva como ninguém mais, para que depois você possa viver como ninguém mais, é introduzido como um princípio orientador. Aplicação no dia a dia. Assuma a responsabilidade pessoal. Pare de culpar fatores externos pela sua situação financeira. Reconheça que suas escolhas são o principal motor. Abrace o desconforto para ganhos futuros. Entenda que sacrifícios de curto prazo são necessários para a liberdade financeira de longo prazo. O desconforto da mudança é menor do que a dor de permanecer estagnado. Priorize metas em vez de gratificação instantânea. Use o lema "Viva como ninguém mais" para que depois você possa viver como ninguém mais, como um mantra para resistir a compras impulsivas e manter o foco em suas metas financeiras de longo prazo. Comunicação financeira aberta para casais. A história dos Stolsworth destaca a importância dos cônjuges estarem na mesma página e se comunicarem abertamente sobre dinheiro. Agende conversas financeiras regulares. Capítulo 2. Negação. Não estou tão fora de forma assim. Este capítulo identifica a negação como um grande obstáculo para a aptidão financeira. Assim como as pessoas frequentemente negam sua falta de forma física, muitas estão em negação sobre sua saúde financeira, especialmente quando cercadas por outras que também estão financeiramente flácidas ou na média. A metáfora do sapo na água que esquenta gradualmente ilustra como a mediocridade financeira pode se instalar nas pessoas sem que uma crise súbita as force a confrontar sua realidade. Ramsey argumenta que muitas vezes é preciso um ataque cardíaco financeiro, uma demissão, uma grande despesa inesperada para quebrar a negação e motivar uma mudança radical. Ele urge os leitores a não esperarem por um tal ataque cardíaco financeiro, mas a reconhecerem proativamente a necessidade de uma mudança drástica. Informações-chave. A negação é um obstáculo significativo para a transformação financeira, levando as pessoas a acreditarem que estão bem quando não estão. Normas sociais podem reforçar a negação, pois ser mediano financeiramente frequentemente significa estar endividado. Crises súbitas, como a perda de um emprego, podem ser um catalisador para quebrar a negação e iniciar a mudança. O declínio financeiro gradual pode ser tão perigoso quanto uma crise súbita, pois não dispara alarmes imediatos. Aplicação no dia a dia. Avaliação financeira honesta. Revise regularmente suas declarações financeiras, contas bancárias e dívidas. Não fuja dos números, mesmo que sejam desconfortáveis. Evite manter o padrão dos outros. Reconheça que muitas pessoas que parecem bem-sucedidas financeiramente estão, na verdade, endividadas. Concentre-se na sua própria saúde financeira, não nas aparências externas. Mudança proativa. Não espere por um ataque cardíaco financeiro para forçá-lo a mudar. Seja proativo em abordar maus hábitos agora. Comunique a realidade financeira. Se você é casado, tenha conversas financeiras abertas e honestas com o seu cônjuge sobre sua situação financeira, mesmo que seja difícil. Capítulo 3. Mitos da dívida. Dívida não é uma ferramenta.
Este capítulo desmascara sistematicamente mitos comuns em torno da dívida, argumentando que a dívida não é uma ferramenta para construir riqueza, mas sim um método para enriquecer os credores. Ramsey destaca como a repetição e a aceitação social transformam mentiras em fatos percebidos, fazendo com que a dívida pareça normal e até necessária. Ele apresenta vários submitos, como: dívida é uma ferramenta, refutado pela verdade de que a dívida adiciona risco considerável e não é usada pelos verdadeiramente ricos tanto quanto nos fazem crer. Emprestar dinheiro para amigos ou familiares os ajuda. Em vez disso, isso tensiona ou destrói relacionamentos, criando uma dinâmica de senhor e servo. Cofinanciar o empréstimo ajuda. A verdade é que você provavelmente terá que pagá-lo, e isso prejudica seu crédito. Empréstimos consignados, aluguel com opção de compra, penhor de título e concessionárias de carro com financiamento próprio são necessários para ajudar pessoas de baixa renda. 90 dias iguais a dinheiro é dinheiro grátis. É um truque de marketing que frequentemente leva a dívidas com juros altos, pois a maioria das pessoas não paga a tempo e perde os descontos à vista. Prestações de carro são um modo de vida. Dirigir carros usados confiáveis sem prestações é uma estratégia de milionários para construir riqueza, economizando milhões ao longo da vida. Alugar um carro é sofisticado. O aluguel, leasing, é a forma mais cara de operar um veículo devido a juros altos, multas por quilometragem e encargos por desgaste. Você precisa de um cartão de crédito para construir crédito. Você não precisa de cartões de crédito para uma hipoteca ou transações diárias. Um cartão de débito é suficiente e uma pontuação FICO mede o quanto você ama a dívida, não sua riqueza. Adolescentes precisam de cartões de crédito para aprender responsabilidade. Isso ensina a irresponsabilidade financeira e os torna um alvo para credores predatórios. Consolidação de dívidas economiza juros. Apenas trata o sintoma, não o problema comportamental subjacente, frequentemente levando a mais dívidas. Emprestar sobre o valor do seu imóvel é inteligente. Coloca seu imóvel em risco e o amarra a uma propriedade que você pode precisar vender. Se ninguém usasse dívida, nossa economia entraria em colapso. Uma sociedade sem dívidas prosperaria através de maior poupança e gastos dentro dos seus meios. Informações-chave. A dívida é uma ferramenta para os credores, não uma ferramenta para construir riqueza pessoal. Mitos sociais normalizam comportamentos financeiros destrutivos. Empréstimos a amigos, familiares e confiadores frequentemente destroem relacionamentos. Empréstimos predatórios, empréstimos consignados, aluguel com opção de compra e penhor de título visam e prendem indivíduos de baixa renda. Prestações de carros e leasings são grandes destruidores de riqueza. A compra de carros usados à vista é uma estratégia de milionários. Cartões de crédito não são necessários para construir crédito ou transações diárias. Cartões de débito são suficientes. A consolidação de dívidas e empréstimos com garantia hipotecária abordam sintomas, não causas, e carregam riscos significativos. Uma economia livre de dívidas seria mais estável e próspera. Aplicação no dia a dia. Corte os cartões de crédito. Este é um passo fundamental. Use apenas cartões de débito para compras. Não empreste dinheiro a amigos ou familiares. Se quiser ajudar, dê o dinheiro como um presente, sem expectativa de pagamento para preservar o relacionamento. Nunca confie. Entenda que confiador significa 100% de responsabilidade pela dívida de outra pessoa, sem controle sobre seus pagamentos. Evite credores predatórios. Mantenha a distância de empréstimos consignados, lojas de aluguel com opção de compra e penhor de título, devido às suas taxas de juros extremamente altas. Compre carros usados à vista. Resista à tentação de novas prestações de carro e leasings. Economize e pague à vista por veículos usados confiáveis. Desafie a normalidade. Não faça algo financeiramente só porque todo mundo faz ou porque é um símbolo de status percebido. Cuidado com ofertas de dinheiro grátis. Reconheça que recompensas de cartão de crédito e esquemas de 90 dias iguais a dinheiro são desenhados para fazer você gastar mais e te prender em dívidas. Capítulo 4. Mitos do dinheiro. Os não segredos dos ricos. Este capítulo expõe mitos comuns sobre o dinheiro que frequentemente levam à negação de risco ou à busca por riqueza fácil. Ramsey argumenta que a verdadeira construção de riqueza não é complicada, mas exige esforço e consistência, desmistificando a noção de segredos dos ricos. Ele desafia vários mitos. Tudo ficará bem quando eu me aposentar. A verdade é que a cavalaria não virá. Sua aposentadoria é sua responsabilidade e você deve poupar e investir agora. Ouro é um bom investimento e me protegerá se a economia entrar em colapso. O ouro tem um histórico de retornos ruins a longo prazo e não é um meio prático de troca em uma economia em colapso.
Eu posso ficar rico rápida e facilmente se eu me juntar a estes grupos, comprar este conjunto de DVDs e trabalhar 3 horas por semana. Esses esquemas são golpes. A verdadeira riqueza é construída através de trabalho duro, vivendo com menos do que se ganha e ação consistente. Seguro de vida com valor em dinheiro, como seguro de vida inteira, me ajudará a me aposentar rico. Por assistir e Esses não seguros de esqueça vida com valor em dinheiro são produtos financeiros ruins, vamos com para o retornos próximo terríveis, vídeo. taxas e frequentemente não pagam a poupança na morte. Seguro de vida de prazo é recomendado. Jogar na loteria e outras formas de jogo me deixarão rico. A loteria é um imposto sobre os pobres e sobre as pessoas que não sabem fazer contas, oferecendo falsa esperança. Casas móveis ou trailers me permitirão ter algo em vez de alugar, e isso me ajudará a ficar rico. Trailers perdem valor rapidamente, diminuindo suas chances de construir riqueza mais do que se você tivesse alugado. Pagar antecipadamente meu funeral ou as despesas da faculdade dos meus filhos é uma boa maneira de investir e me proteger contra a inflação. Planos de funeral e despesas universitárias pré-pagas oferecem baixas taxas de retorno e colocam dinheiro no bolso do outro. Não tenho tempo para trabalhar em um orçamento, plano de aposentadoria ou plano de bens. Você não tem tempo para não fazer isso. O planejamento é crucial para o sucesso financeiro. As empresas de gestão de dívidas na TV, como a Meridat, me salvarão. Essas empresas frequentemente destroem seu crédito e não abordam os problemas comportamentais subjacentes. Posso comprar um kit para limpar meu crédito e todas as minhas más ações passadas serão apagadas. Apenas imprecisões podem ser removidas de relatórios de crédito. Qualquer outra coisa é fraude. Meu decreto de divórcio diz que meu cônjuge tem que pagar a dívida, então eu não tenho. Se seu nome estiver na dívida, você é responsável e isso afetará seu crédito se não for pago. Aquele cobrador foi tão prestativo, ele realmente gosta de mim. Os cobradores não são seus amigos. O objetivo deles é fazer você pagar, e eles podem usar táticas manipuladoras. Vou apenas pedir falência e recomeçar. Parece tão fácil. A falência é um evento angustiante e transformador que causa danos ao longo da vida. Não posso usar dinheiro em espécie porque é perigoso, posso ser roubado. Você está sendo roubado todos os dias por não usar dinheiro em espécie, pois isso ajuda a controlar os gastos. Não posso pagar seguro. Alguns tipos de seguro, automóvel, casa, vida a termo, invalidez de longo prazo, saúde e cuidados de longo prazo, são essenciais para proteger seu bem-estar financeiro e são acessíveis se escolhidos com sabedoria. Se eu fizer um testamento, posso morrer. Todo mundo vai morrer e ter um testamento é um presente para sua família, tornando a gestão do patrimônio clara e mais fácil. Informações-chave. A construção de riqueza é um processo, não um atalho. Você é responsável pela sua própria aposentadoria, ninguém mais economizará por você. Evite esquemas de enriquecimento rápido, loteria e investimentos ruins como ouro ou seguro de vida com valor em dinheiro. Casas móveis geralmente depreciam, tornando-as maus investimentos. O pagamento antecipado de serviços como funerais ou faculdade frequentemente rende baixos retornos em comparação com o investimento. O orçamento, o planejamento da aposentadoria e o planejamento patrimonial são cruciais e inegociáveis. Empresas de gestão de dívidas e kits de reparo de crédito frequentemente oferecem soluções falsas ou são fraudulentas. A falência é um último recurso com consequências graves e duradouras. Usar dinheiro em espécie é uma ferramenta poderosa para controlar gastos e obter descontos. O seguro adequado é vital para proteger contra a devastação financeira de eventos inesperados. Ter um testamento simplifica as coisas para seus entes queridos após sua morte. Aplicação no dia a dia. Planeje sua aposentadoria. Comece agora, independentemente da idade, investindo sistematicamente uma parte de sua renda. Não dependa de outros ou espere por um milagre. Eduque-se sobre investimentos. Não caia em segredos. Entenda os básicos de fundos mútuos e investimentos de longo prazo. Evite todas as formas de jogo. Reconheça que o jogo é uma proposta perdedora, desenhada para tirar seu dinheiro. Escolhas inteligentes de moradia. Se considerar uma casa móvel, entenda sua depreciação. Priorize economizar para uma casa tradicional que se valoriza. Não pague tudo adiantado. Em vez de pagar adiantado, invista o dinheiro para obter retornos mais altos, especialmente para metas de longo prazo como faculdade ou aposentadoria. Crie um orçamento mensal.
Aloque cada dólar de sua renda para um propósito específico antes do início do mês. Orçamento base zero. Este é o seu plano financeiro. Obtenha o seguro adequado. Revise suas necessidades de seguro de carro, casa, vida apenas termo, invalidez, saúde e cuidados de longo prazo. Garanta a cobertura adequada para proteger seu plano financeiro. Redija um testamento. Não adie. Proteja sua família descrevendo claramente seus desejos para o seu patrimônio e dependentes. Use dinheiro em espécie para gastos. Implemente o sistema de envelopes para despesas variáveis, como alimentação e entretenimento, para limitar os gastos e criar uma dor psicológica ao se desfazer do dinheiro. Capítulo 5. Mais 2 obstáculos: ignorância e manter o padrão dos outros. Este capítulo aborda 2 obstáculos adicionais significativos para o sucesso financeiro: a ignorância e o desejo generalizado de manter o padrão dos outros. Ramsey esclarece que ignorância não significa falta de inteligência, mas sim falta de conhecimento ou saber fazer em finanças pessoais, uma habilidade que não é adquirida naturalmente, mas deve ser ensinada. Ele lamenta que a educação financeira esteja em grande parte ausente na educação formal. O segundo obstáculo, manter o padrão dos outros, refere-se à pressão social para manter as aparências gastando dinheiro que você não tem para impressionar os outros. Ramsey revela que a maioria dos milionários vive abaixo de suas posses, dirige carros mais antigos quitados e prioriza a segurança financeira em detrimento de exibições externas de riqueza. A chave para superar isso é uma mudança radical na busca por aprovação, entendendo que os outros provavelmente estão endividados. Informações-chave: a ignorância em finanças e a falta de conhecimento ensinado, não de inteligência. A educação financeira é crucial para a construção de riqueza pessoal e é frequentemente negligenciada na educação tradicional. Manter o padrão dos outros é um hábito financeiro destrutivo, impulsionado pela necessidade de aprovação externa e leva a dívidas. A maioria dos milionários vive frugalmente, priorizando a poupança e o investimento em detrimento de gastos luxuosos. Superar a necessidade de aprovação externa é uma mudança crítica no nível do coração para uma transformação total do dinheiro. Aplicação no dia a dia. Busque conhecimento financeiro. Aprenda ativamente sobre finanças pessoais através de livros, podcasts ou cursos. Dedique tempo para entender como o dinheiro funciona. Priorize a aptidão financeira em vez das aparências. Não deixe que o desejo de impressionar os outros dite seus gastos. Concentre-se em construir riqueza real, não riqueza percebida. Orçamento como ferramenta de controle. Um orçamento o ajuda a dizer ao seu dinheiro para onde ir, permitindo que você priorize seus objetivos financeiros em detrimento de gastos impulsivos impulsionados pela pressão social. Desafie os hábitos de gasto familiares. Esteja preparado para se desviar das tradições familiares, por exemplo, dar presentes, se elas forem financeiramente prejudiciais. A história de Sarah sobre a mudança das tradições de Natal é um forte exemplo. Reavalie seu carro. A história pessoal de Dave sobre seu Jaguar destaca a importância de não deixar que os carros sejam um ídolo. Dirija carros usados, confiáveis e quitados, para liberar renda para a construção de riqueza. Capítulo 6. Economize $1.000 rapidamente, ande antes de correr. Primeiro passo. Este capítulo introduz o crucial primeiro pequeno passo: economizar $1.000 como um fundo de emergência inicial. Ramsey explica que os pequenos passos são projetados para foco e vitórias rápidas, evitando que as pessoas se sintam sobrecarregadas e percam a motivação. Ele enfatiza que este primeiro $1.000 não é para investimento ou férias, mas exclusivamente para emergências, um fundo para dias chuvosos. O objetivo é quebrar o ciclo de uso de cartões de crédito para despesas inesperadas, o que frequentemente desvia o progresso financeiro. Para alcançar isso rapidamente, Ramsey encoraja ações radicais, como vender bens, trabalhar horas extras ou fazer bazares. Este fundo deve ser líquido e facilmente acessível, não vinculado a investimentos. Informações-chave. Os pequenos passos fornecem uma abordagem sequencial e focada para a liberdade financeira. O primeiro pequeno passo é economizar $1.000 ou 500 para rendas mais baixas, como um fundo de emergência inicial. Este fundo é apenas para emergências e evita o uso de dívidas para eventos inesperados. Alcançar este passo rapidamente proporciona uma vitória rápida e constrói impulso para o resto do plano.
Ações radicais, vender itens, trabalho extra, são encorajadas para atingir a meta rapidamente. O dinheiro deve ser mantido líquido e acessível, não investido. Aplicação no dia a dia. Ação imediata. Pare todos os gastos não essenciais e concentre-se intensamente em economizar $1.000. Isso pode significar pausar temporariamente as contribuições para a aposentadoria, exceto se houver equiparação do empregador e outros objetivos de salvamento. Venda algo. Procure em sua casa itens que você pode vender para gerar dinheiro rapidamente para seu fundo de emergência. Isso pode ser desde eletrônicos não utilizados até um segundo carro. Aumente a renda temporariamente. Considere arranjar um trabalho extra temporário, fazer horas extras ou entregar pizzas para atingir a meta de $1.000 mais rápido. Orçamento base zero. Implemente um orçamento mensal de base zero, dando um nome a cada dólar, para encontrar dinheiro extra para seu fundo de emergência. Isso o ajuda a controlar para onde o seu dinheiro vai, em vez de se perguntar para onde ele foi. Mantenha separado e líquido. Defina claramente o que constitui uma emergência verdadeira, para evitar o uso indevido do fundo. Aplicação no dia a dia. Calcule suas necessidades. Determine suas despesas mensais essenciais: alimentação, moradia, utilidades e transporte. Multiplique isso por 3 a 6 para definir sua meta de fundo de emergência. Mantenha a intensidade de gazela. Aplique a mesma intensidade usada na bola de neve da dívida para construir este fundo rapidamente. Cada dólar extra vai para preencher este balde. Distinguir necessidades de desejos. Seja disciplinado no que você define como uma emergência. Um eletrodoméstico quebrado pode ser uma emergência. Um novo gadget não é. Comunicação aberta sobre o uso do fundo. Se casado, sempre discuta e concorde com seu cônjuge antes de usar o fundo de emergência. Reabasteça após o uso. Se você usar parte do seu fundo de emergência, pause imediatamente outros objetivos financeiros, como investimentos, e concentre-se em reabastecer o fundo até o valor total. Adie a compra de casa, se aplicável. Não compre uma casa até que esta etapa esteja concluída, pois um fundo de emergência totalmente financiado proporciona estabilidade crucial para a propriedade da casa. Capítulo 9. Maximize o investimento para a aposentadoria. Seja financeiramente saudável para a vida. Quarto passo. Com as dívidas eliminadas e um fundo de emergência completo, o quarto pequeno passo marca a transição para a construção agressiva de riqueza. Investir 15% de sua renda familiar bruta para a aposentadoria. Ramsey define a aposentadoria não necessariamente como parar de trabalhar, mas ter segurança e escolhas, porque seu dinheiro trabalha para você. Ele descarta a dependência da previdência social e enfatiza a responsabilidade individual pelo planejamento da aposentadoria. Ele recomenda investir uniformemente em 4 tipos de fundos mútuos de ações de crescimento: fundos de crescimento e renda, fundos de crescimento, fundos internacionais e fundos de crescimento agressivo. O foco está no investimento de longo prazo e consistente, enfatizando que o juro composto ao longo de décadas é o verdadeiro segredo para a riqueza. Ele aconselha aproveitar primeiro as equiparações do empregador, depois financiar totalmente os Roth IRAs e finalmente contribuir mais para 401(k) / outros planos para atingir a meta de 15%. Informações-chave. O quarto pequeno passo é investir 15% da sua renda familiar bruta para a aposentadoria. Aposentadoria significa segurança financeira e escolhas, não necessariamente parar de trabalhar. A responsabilidade individual pela aposentadoria é primordial, não dependa da previdência social. Os veículos de investimento recomendados são fundos mútuos de ações de crescimento diversificados, crescimento e renda, crescimento internacional e crescimento agressivo. O foco está no investimento de longo prazo e consistente, enfatizando que o juro composto ao longo de décadas é o verdadeiro segredo para a riqueza. Ele aconselha aproveitar primeiro as equiparações do empregador, depois financiar totalmente os Roth IRAs e finalmente contribuir mais para 401(k) / outros planos para atingir a meta de 15%. Aplicação no dia a dia. Calcule seus 15%. Determine 15% da sua renda familiar bruta total. Este é seu alvo de investimento mensal. Configure as contas de aposentadoria. Abra ou ajuste suas contas 401(k) / 403(b), Roth IRAs ou outros planos de aposentadoria para direcionar os 15%. Automatize os investimentos. Configure contribuições automáticas do seu salário para garantir investimentos consistentes e remover a tentação de gastar o dinheiro. Diversifique amplamente. Se investir em fundos mútuos,
Distribua seu dinheiro pelas 4 categorias recomendadas para reduzir o risco. Mantenha o curso. Resista à tentação de entrar e sair do mercado com base em flutuações de curto prazo. Concentre-se no crescimento de longo prazo de seus investimentos. Comece cedo. O poder do juro composto significa que quanto mais cedo você começar, menos precisará economizar por mês para atingir seus objetivos. Capítulo 10. Financiamento da faculdade. Certifique-se de que as crianças também estão em forma. 5º passo. O 5º pequeno passo foca em economizar para a faculdade dos filhos, mas depois que o investimento para a aposentadoria estiver bem encaminhado. Ramsey desafia a pressão social para contrair dívidas enormes para a faculdade, enfatizando que um diploma universitário é um desejo, não uma necessidade, e seu valor depende do caráter e da diligência do aluno. Ele defende firmemente evitar empréstimos estudantis, chamando-os de um câncer. Em vez disso, ele sugere estratégias como frequentar uma faculdade comunitária primeiro, morar em casa, solicitar inúmeras bolsas de estudos, inclusive bolsas locais, não acadêmicas, programas de estudo e trabalho e até mesmo serviço militar. Para a poupança, ele recomenda as contas de saúde para a educação, ESAs, como o principal veículo devido às suas vantagens fiscais e flexibilidade, seguidos pelos planos flexíveis 529. Informações-chave. O 5º pequeno passo é economizar para a faculdade depois que o investimento para a aposentadoria estiver totalmente financiado, ou seja, 15% da renda familiar bruta. Defina claramente o que constitui uma emergência verdadeira para evitar o uso indevido do fundo. Aplicação no dia a dia. Calcule suas necessidades. Determine suas despesas mensais essenciais: alimentação, moradia, utilidades e transporte. Multiplique isso por 3 a 6 para definir sua meta de fundo de emergência. Mantenha a intensidade de gazela. Aplique a mesma intensidade usada na bola de neve da dívida para construir este fundo rapidamente. Cada dólar extra vai para preencher este balde. Distinguir necessidades de desejos. Seja disciplinado no que você define como uma emergência. Um eletrodoméstico quebrado pode ser uma emergência. Um novo gadget não é. Comunicação aberta sobre o uso do fundo. Se casado, sempre discuta e concorde com seu cônjuge antes de usar o fundo de emergência. Reabasteça após o uso. Se você usar parte do seu fundo de emergência, pause imediatamente outros objetivos financeiros, como investimentos, e concentre-se em reabastecer o fundo até o valor total. Adie a compra de casa, se aplicável. Não compre uma casa até que esta etapa esteja concluída, pois um fundo de emergência totalmente financiado proporciona estabilidade crucial para a propriedade da casa. Capítulo 9. Maximize o investimento para a aposentadoria. Seja financeiramente saudável para a vida. 4º passo. Com as dívidas eliminadas e um fundo de emergência completo, o 4º pequeno passo marca a transição para a construção agressiva de riqueza. Investir 15% de sua renda familiar bruta para a aposentadoria. Ramsey define a aposentadoria não necessariamente como parar de trabalhar, mas ter segurança e escolhas, porque seu dinheiro trabalha para você. Ele descarta a dependência da previdência social e enfatiza a responsabilidade individual pelo planejamento da aposentadoria. Ele recomenda investir uniformemente em 4 tipos de fundos mútuos de ações de crescimento: fundos de crescimento e renda, fundos de crescimento, fundos internacionais e fundos de crescimento agressivo. O foco está no investimento de longo prazo e consistente, enfatizando que o juro composto ao longo de décadas é o verdadeiro segredo para a riqueza. Ele aconselha aproveitar primeiro as equiparações do empregador, depois financiar totalmente os Roth IRAs e finalmente contribuir mais para 401k outros planos para atingir a meta de 15%. Informações-chave. O 4º pequeno passo é investir 15% da sua renda familiar bruta para a aposentadoria. Aposentadoria significa segurança financeira e escolhas, não necessariamente parar de trabalhar. A responsabilidade individual pela aposentadoria é primordial, não dependa da previdência social. Os veículos de investimento recomendados são fundos mútuos de ações de crescimento diversificados, crescimento e renda, crescimento internacional e crescimento agressivo. O foco está no investimento de longo prazo e consistente, enfatizando que o juro composto ao longo de décadas é o verdadeiro segredo para a riqueza. Ele aconselha aproveitar primeiro as equiparações do empregador, depois financiar totalmente os Roth IRAs e finalmente contribuir mais para 401k outros planos para atingir a meta de 15%. Aplicação no dia a dia. Calcule seus 15%. Determine 15% da sua renda familiar bruta total. Este é seu alvo de investimento mensal.
Configure as contas de aposentadoria. Abra ou ajuste suas contas 401k/403b, Roth IRAs ou outros planos de aposentadoria para direcionar os 15%. Automatize os investimentos. Configure contribuições automáticas do seu salário para garantir investimentos consistentes e remover a tentação de gastar o dinheiro. Diversifique amplamente. Se investir em fundos mútuos, distribua seu dinheiro pelas 4 categorias recomendadas para reduzir o risco. Mantenha o curso. Resista à tentação de entrar e sair do mercado com base em flutuações de curto prazo. Concentre-se no crescimento de longo prazo de seus investimentos. Comece cedo. O poder do juro composto significa que quanto mais cedo você começar, menos precisará economizar por mês para atingir seus objetivos. Capítulo 10. Financiamento da faculdade. Certifique-se de que as crianças também estão em forma. Quinto passo. O quinto pequeno passo foca em economizar para a faculdade dos filhos, mas depois que o investimento para a aposentadoria estiver bem encaminhado. Ramsey desafia a pressão social para contrair dívidas enormes para a faculdade, enfatizando que um diploma universitário é um desejo, não uma necessidade, e seu valor depende do caráter e da diligência do aluno. Ele defende firmemente evitar empréstimos estudantis, chamando-os de um câncer. Em vez disso, ele sugere estratégias como frequentar uma faculdade comunitária primeiro, morar em casa, solicitar inúmeras bolsas de estudos, inclusive bolsas locais, não acadêmicas, programas de estudo e trabalho e até mesmo serviço militar. Para a poupança, ele recomenda as contas de saúde para a educação, ESAs, como o principal veículo devido às suas vantagens fiscais e flexibilidade, seguidos pelos planos flexíveis 529. Informações-chave. O quinto pequeno passo é economizar para a faculdade depois que o investimento para a aposentadoria estiver totalmente financiado, ou seja, 15% da renda familiar bruta. Empréstimos estudantis são fortemente desencorajados devido ao seu impacto negativo ao longo prazo. A faculdade é vista como um desejo ou luxo, não uma necessidade, e seu valor é aprimorado pelo caráter e trabalho árduo do aluno. Estratégias para pagar a faculdade sem dívidas incluem faculdade comunitária, morar em casa, bolsas de estudo, acadêmicas, atléticas e locais ou pequenas, programas de estudo e trabalho e opções militares. Os veículos de poupança recomendados são as ESAs, contas de poupança educacional, por seu crescimento livre de impostos e flexibilidade, seguidos pelos planos 529 flexíveis. Aplicação no dia a dia. Priorize a aposentadoria primeiro. Garanta que você esteja investindo consistentemente 15% da sua renda bruta para sua aposentadoria antes de financiar ativamente a poupança para a faculdade. Você não pode se aposentar dos fundos universitários dos seus filhos. Discuta expectativas da faculdade. Tenha conversas abertas com seus filhos sobre opções universitárias realistas e a importância de evitar dívidas de empréstimos estudantis. Pesquise opções acessíveis. Explore faculdades comunitárias, universidades públicas estaduais e escolas onde seu filho possa se qualificar para ajuda financeira significativa ou bolsa de estudo. Busque bolsas de estudo agressivamente. Incentive seus filhos a se candidatarem a uma ampla gama de bolsas de estudo, não apenas as acadêmicas ou atléticas. Muitas bolsas menores e locais não são reivindicadas. Abra contas ESA. Abra e financie consistentemente uma ESA para cada filho, aproveitando o crescimento livre de impostos para despesas educacionais. Considere financiamento criativo. Faça um brainstorming com seus filhos sobre maneiras únicas de ganhar dinheiro para a faculdade, como empregos de verão bem remunerados em vendas ou programas de estudo e trabalho. Capítulo 11. Quite a hipoteca da casa. Seja ultrafinanceiramente ativo. Sexto passo. O sexto pequeno passo é quitar a hipoteca da sua casa antecipadamente, marcando o status de maratonista em sua jornada financeira. Neste ponto, você não tem outras dívidas, um fundo de emergência totalmente financiado e está investindo 15% para a aposentadoria e economizando para a faculdade. Ramsey desafia a sabedoria convencional de que manter uma hipoteca para deduções fiscais ou investir o dinheiro extra é mais inteligente, explicando que o mito da dedução fiscal o encoraja a enviar significativamente mais dinheiro ao banco do que você economiza em impostos. Ele também argumenta contra o empréstimo sobre o valor do seu imóvel para investimento, enfatizando o risco inerente. O objetivo é eliminar todos os pagamentos, liberando sua maior ferramenta de construção de riqueza, sua renda, para construir riqueza como Arnold Schwarzenegger. Ele defende hipotecas de taxa fixa, com prazo de 15 anos, se você precisar de empréstimo, mas idealmente, pagar à vista, plano de 100% de entrada. Informações-chave.
O sexto pequeno passo é quitar a hipoteca da sua casa antecipadamente. Este passo só deve ser seguido depois que todas as outras dívidas forem pagas, o fundo de emergência estiver cheio e as economias para aposentadoria ou faculdade estiverem encaminhadas. O método da dedução fiscal é desmascarado. Pagar juros de hipoteca para obter uma dedução fiscal significa que você ainda está perdendo dinheiro. Emprestar sobre o valor do seu imóvel, por exemplo, empréstimos com garantia hipotecária, hipotecas balão, para investimento é altamente arriscado e muitas vezes leva à ruína financeira. O cenário ideal é pagar uma casa à vista, o plano de 100% de entrada. Se uma hipoteca for necessária, recomenda-se uma hipoteca de taxa fixa, com prazo de 15 anos, ou fazer pagamentos extras em um empréstimo existente como se fosse de 15 anos. Aplicação no dia a dia. Pagamentos extras na hipoteca. Dedique cada dólar extra, além dos seus pequenos passos existentes, 15% para aposentadoria e economias para a faculdade, para amortizar o principal da sua hipoteca. Ataque com intensidade. Aborde o canoamento da sua hipoteca com a mesma intensidade de gazela usada para a bola de neve da dívida. Pense 2 vezes antes de refinanciar. Refinancie apenas se puder reduzir significativamente sua taxa de juros e recuperar os custos de fechamento em poucos anos. E sempre opte por um prazo fixo mais curto. Evite produtos hipotecários arriscados. Mantenha a distância de hipotecas de taxa ajustável, ARMs, e hipotecas balão, que transferem o risco da taxa de juros para você. Não empreste contra sua casa. Resista à tentação de usar sua casa como um cofrinho através de empréstimos com garantia hipotecária, mesmo para emergências. Seu fundo de emergência deve cobrir isso. Visualize a liberdade. Concentre-se na paz e liberdade que vem com a ausência de prestações da casa, sabendo que cada dólar da sua renda será verdadeiramente seu para construir riqueza e doar. Capítulo 12. Construa riqueza loucamente. Arnold Schwartz-Dollar, Senhor Universo do Dinheiro. 7º passo. Este último pequeno passo, construa riqueza loucamente, o posiciona como Arnold Schwartz-Dollar, Senhor Universo do Dinheiro, completamente livre de dívidas, com um fundo de emergência totalmente abastecido, poupança agressiva para aposentadoria e fundos para a faculdade. Nesta fase, seu dinheiro começa a trabalhar mais do que você, atingindo o ponto de píncaro, onde sua renda de investimento pode cobrir suas despesas de vida. Ramsey descreve 3 usos principais para o dinheiro neste nível de aptidão financeira: divertir-se, investir e doar. Ele enfatiza que a verdadeira realização não vem de acumular riqueza por si só, mas de poder desfrutar da vida, investir mais e, principalmente, doar generosamente. É aqui que a riqueza se torna uma bênção, permitindo que você cause um impacto significativo na vida de outras pessoas e deixe um legado duradouro. Informações-chave. O 7º pequeno passo é construir riqueza loucamente, alcançado quando se está totalmente livre de dívidas, incluindo a hipoteca, e com todos os outros pequenos passos em ordem. Nesta fase, seu dinheiro trabalha mais do que você, permitindo que você viva da renda de investimento, ponto de píncaro. Os 3 propósitos principais do dinheiro são divertir-se, investir e doar. O materialismo, afluência, é um perigo a ser evitado. A verdadeira alegria vem de um propósito além do acúmulo. A doação é um aspecto crucial de uma vida financeira plena, permitindo um impacto significativo nos outros e deixando um legado duradouro. Aplicação no dia a dia. Invista mais agressivamente. Continue e aumente seus investimentos além dos 15% iniciais para aposentadoria. Explore oportunidades adicionais de investimento, como imóveis ou empreendimentos comerciais. Desfrute do seu dinheiro, responsavelmente. Aloque fundos para experiências agradáveis, hobbies e compras, sabendo que você os conquistou e que isso não vai atrapalhar sua estabilidade financeira. Doe generosamente. Priorize a doação de caridade. Identifique causas pelas quais você é apaixonado e contribua financeiramente, experimentando a alegria e o impacto da generosidade. Esta deve ser uma prática contínua, mesmo desde os primeiros pequenos passos. Seja mentor e ensine. Compartilhe sua sabedoria financeira com outras pessoas, especialmente seus filhos, para ajudá-los a evitar erros financeiros e construir sua própria riqueza. Evite a complacência. Ao comemorar suas conquistas, mantenha-se vigilante contra dívidas e maus hábitos financeiros. Continue a orçar e gerenciar seu dinheiro intencionalmente. Viva com propósito.
Reconheça que a liberdade financeira é uma ferramenta para perseguir suas paixões e fazer uma diferença positiva no mundo, não um fim em si mesma. Conclusão: viva como ninguém mais. O livro conclui reiterando que a transformação total do dinheiro é um plano comprovado que leva à riqueza e à liberdade financeira, mas que vem com um problema: o risco de se apaixonar pela própria riqueza. Ramsey enfatiza que o dinheiro não é mau, mas o amor ao dinheiro pode ser. A verdadeira realização não vem de posses, quem morre com mais brinquedos ainda está morto, mas de viver uma vida com um propósito, generosidade e caráter forte. O objetivo final da transformação total do dinheiro é transformar sua vida inteira, financeiramente, relacionalmente e espiritualmente, para que você possa viver com esperança, construir um legado e doar além da sua imaginação. Ao viver como ninguém mais, você alcança a capacidade de viver como ninguém mais, uma vida de verdadeira paz financeira e impacto. Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o próximo vídeo.